Direto ao assunto. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela Moderna FM 92.1. Estamos ao vivo também no Facebook da Rádio Moderna e do blog Douglas Batista. Hoje, quinta-feira, 23 de julho de 2020. Agora, 12h, 2 está no ar o Direto ao Assunto. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Os destaques da edição de hoje do Direto ao Assunto, você confere agora. PEC do Fundeb segue para o Senado. Vamos conversar com a presidente do Simprolem, Lourdes Hoff. Aqui no estúdio, eu, Raquel Santana, Débora Muniz na operação de áudio e José Bonfim daqui a pouquinho traz informações pra gente direto das ruas da cidade. Boa tarde para você, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para você que nos acompanha hoje no Direto ao Assunto. Boa tarde para o nosso colega Bonfim. Hoje temos pergunta, né? Temos enquete daqui a pouquinho liberada para você participar. A pergunta de hoje é: você acompanha os gastos com educação no seu município? Participe conosco. Isso mesmo, pelo WhatsApp 3628-2306 e também lá pelo Facebook, daqui a pouquinho disponível, como Débora falou. A gente sempre fala aqui dos leitos de UTI disponíveis na nossa região. O Hospital do Oeste é referência, tem 20 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. A ocupação, dados divulgados no final da tarde de ontem pela CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado, ocupação de 88%, ou seja, apenas 2,4 leitos disponíveis. Na coluna Mente Sã, com o psicólogo Adelvan Alcântara, vamos falar das repercussões da pandemia na saúde mental dos profissionais de saúde, tema importantíssimo. E daqui a pouquinho tem entrevista com a presidente do Sindicato dos Professores, de Luiz Eduardo Magalhães, do Simprolem, Lourdes Hoff. A gente vai falar do Fundeb, o que é o Fundeb, qual a importância desse fundo e também falar um pouquinho dessas votações na Câmara e agora também segue para o Senado. Tudo isso no Direto ao Assunto de hoje. Agora a gente vai saber como é que fica o tempo. Mais informação, mais tempo, temperatura e cotação. Direto ao assunto. Muito bem, vamos falar sobre o tempo. Aqui em Lenho o dia será de sol, o dia de sol com nuvens, né? Sem nuvens no céu. À noite, de tempo aberto, ainda sem nuvens, máxima de 30 graus. Umidade do ar com variação entre 25% e 82%. Amanhã, temperatura variando entre 15 e 29 graus, não temos previsão de chuva. Em Barreiras, dia quente, máxima de 30 graus. Tempo firme também em São Desidério, máxima de 30 graus. Agora vamos falar da cotação dos principais produtos agrícolas da região. Os valores são para saca de 60 quilos. A soja está custando R$ 94,33. O milho vale R$ 40,00. A arroba do algodão está sendo comercializada por R$ 93,47. Os dados são da AIBA. A arroba do boi gordo está custando R$ 220,00, segundo a Acre Oeste. E nesta quinta-feira, o dólar vale R$ 5,17. É com você, Raquel. Obrigada, Débora, pelas informações. Agora a gente vai saber como é que fica o trânsito com José Bonfim. Bonfim ainda não com a gente. Daqui a pouquinho, ou agora, Débora? Daqui a pouquinho, né? Bonfim com a gente trazendo informações. Daqui a pouquinho, no Direto ao Assunto, tem também entrevista com a Lourdes Hoff, que ela é presidente do Sindicato dos Professores aqui do município. A gente vai falar do Fundeb, você vai entender o que é o Fundeb e a importância da gente acompanhar essas notícias também, a importância da educação, de histórico também de votação na Câmara dos Deputados. Agora segue para o Senado. Estava vendo até uma notícia agora que o relator da PEC no Senado, ele deve apresentar até a sexta-feira. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Bonfim com a gente. Oi, Bonfim. Boa tarde, seja bem-vindo. Bonfim está com a gente? Não está com a gente ainda não. Está com a gente. Oi, Bonfim. Boa tarde para você, boa tarde para a Débora, um grande abraço, boa tarde para você que está acompanhando esse período de meio-dia aqui do Jornal Direto ao Assunto. O trânsito já forte, a gente já nota nas principais ruas e avenidas aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Nesse exato momento, já na Avenida Barreiras, recebendo ali o trânsito, o fluxo de veículos das principais ruas do centro da cidade. O pessoal começa a deixar estacionamento
tem movimentado o centro da cidade, principalmente o setor ali da Caixa Econômica Federal. Essa semana é semana de pagamento de benefício. Desde cedo a gente já nota filas imensas ali, filas que dobram ali a esquina, né, da rua seguinte ali da Caixa Econômica Federal, aqui no centro da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. A gente vê essa movimentação também em toda a cidade, as principais ruas de acesso, onde passa muito trânsito, aqui mesmo nas paralelas da BR-242, nos dois sentidos, tanto a Enedino Alves da Paixão, pelo lado do Santa Cruz e Floresville, muita movimentação, também na Eduardo Campos também, muita movimentação. As duas vias da BR-242 também recebendo um grande fluxo de veículos, né? Trânsito que a gente nota aqui praticamente dia e noite aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Agora também teve uma movimentação de manifestação na cidade de Barreiras. Isso aconteceu nesta última quarta-feira. Representantes dos trabalhadores de entregas por delivery fizeram uma grande manifestação, com muita gente participando, praticamente todos os entregadores participando dessa manifestação, contra o decreto municipal que determina o prazo para funcionamento e para o trabalho também desses profissionais, até às 21 horas. A partir daí já não pode mais ter esse trabalho de entrega de delivery e com isso acabou, portanto, ocasionando essa manifestação, por parte das empresas que fazem parte de entrega de delivery e também dos funcionários, dos entregadores. Segundo eles, esse horário é inviável parar, isso porque a entrega de delivery em Barreiras funciona quase que 24 horas. Então é um período em que poderia ser acrescentado aí mais 2 horas, segundo então os representantes do movimento. Então o dia de ontem foi marcado lá em Barreiras por essa grande manifestação aí por parte dos motoqueiros que fazem esse tipo de serviço. Outra informação que a gente traz para você nesta quinta-feira, acidente envolvendo carreta BR-242, trecho da cidade de Oliveira dos Brejinhos, carreta de trem acabou tombando nesta quarta-feira, trecho ali daquela cidade. O acidente aconteceu próximo ao povoado de Canabrava do Asfalto, altura do KM 559. As informações é que ao passar próximo a uma ponte, o motorista, o condutor, acabou perdendo o controle dessa carreta, vendo, portanto, ali a ocasionar neste acidente. Bombeiros civis sinalizaram, foram os primeiros a chegarem no local, sinalizaram a rodovia, acionaram, portanto, a polícia que fez, portanto, o registro dessa ocorrência lá na cidade de Oliveira dos Brejinhos. Outro assunto também que trago para você nessa quinta-feira a respeito daquele fato de registro na polícia, tentativa de homicídio contra um morador de rua. Ele teve aí quase 70% do seu corpo queimado nessa tentativa de homicídio. Este fato aconteceu na última segunda-feira. Um homem de 35 anos, fato também ocorrido aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, nessa quadra abandonada, ali na Avenida JK, já chegando aqui ao centro da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. A Polícia Civil já identificou pelo menos o apelido do acusado dessa tentativa de homicídio. Apelido, ele é conhecido como Salvador, está sendo investigado. Segundo o que a polícia já apurou, houve uma discussão entre os dois durante o dia. Esse rapaz, ele esteve ali no meio dessa turma que fica ali, que pousam e que ficam ali naquele local, e a partir dessa discussão, então, ele retornou à noite e nessa tentativa de homicídio atirou fogo nesse rapaz que teve aí quase 70% do corpo aí queimado, tá? Internado no Hospital do Oeste, lá na cidade de Barreiras. Então, os detalhes a Polícia Civil está apurando para chegar até o local e encontrar, portanto, este rapaz de apelido Salvador. Pelo menos já tem indícios aí a qualquer momento a polícia pode, então, se deparar e encontrar, portanto, este rapaz e efetuar, é claro, a prisão. São as primeiras informações que a gente traz. Daqui a pouco a gente vai fazer um levantamento a respeito da Covid-19. Infelizmente, Barreiras ontem
bateu recorde, 103 casos positivos em um único dia. Infelizmente, mais pessoas, informações de mais vítimas aí. Morreu inclusive o médico Giltamar Gomes, vítima da Covid-19. Há um bom tempo ele trabalhava no Hospital do Oeste. A gente vai trazer esses detalhes daqui a pouquinho, trazendo também o levantamento das principais cidades do Oeste da Bahia. Também tem informação de um cidadão aqui de Luiz Eduardo Magalhães, também estava internado e, infelizmente, é mais uma vítima da Covid-19. Dentro do Jornal Direto ao Assunto, daqui a pouquinho a gente volta, portanto, trazendo as suas informações. É com você, Raquel Santana. Obrigada, Bonfim, pelas informações. Débora tem um recadinho pra gente. Daqui a pouquinho tem entrevista com Lourdes Hoff. Moderna FM. Superlojas Nosso Lar é o super verão de imóveis Nosso Lar. São em 12 vezes sem juros. Aproveite as ofertas e promoções das Superlojas Nosso Lar e garanta o seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Compre no site e no aplicativo pelo WhatsApp 63 99942 5461. Lojas Nosso Lar, maior conforto pelo menor preço. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Agora, meio-dia, 13 minutos. Eu trouxe no início do programa a ocupação no Hospital do Oeste e falei também quantos leitos o Hospital do Oeste tem hoje. São 20 leitos de UTI no Hospital do Oeste, que é referência para toda a região. A ocupação é de 88%, o que dá aí de leitos disponíveis 2,4%. Eu vou trazer para vocês novamente o áudio do secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas. Débora vai colocar para a gente. Débora, por favor. E nesta quinta-feira agora, iremos abrir mais 10 novos leitos dedicados inteiramente aos pacientes portadores da infecção pelo coronavírus, totalizando 30 leitos no HO. Vocês ouviram o que o secretário de Saúde do Estado disse. Ele divulgou isso na terça-feira, a gente trouxe aqui ontem. E aí eu entrei em contato com a assessoria de comunicação do HO, perguntando quantos leitos temos no HO hoje. Continuam os 20 leitos. E esses 10 novos leitos anunciados pelo secretário de Saúde do Estado, ainda não há previsão. Ainda não estão funcionando em operação. Previsão para a próxima semana. Aí eu pergunto, né, qual a necessidade dessa informação, dessa notícia que é importante para a gente, apesar de que é um número insuficiente ainda, mas e amenizar a situação da superlotação. Tivemos aí 2 ou 3 dias com lotação de 100% no HO. Aí o secretário do Estado vem na terça-feira e diz que quinta-feira... Débora, bota de novo para esse áudio, por favor. Só para deixar mais claro, porque o que a gente está vivendo hoje é isso. E nesta quinta-feira agora, iremos abrir mais 10 novos leitos dedicados inteiramente aos pacientes portadores da infecção pelo coronavírus, totalizando 30 leitos no HO. E a gente continua acompanhando isso para saber quando efetivamente o HO terá 30 leitos de UTI, que é referência para toda a Oeste. Então, continuam os 20 leitos e continua essa ocupação. Dados de ontem da Secretaria de Saúde, 88% de ocupação. Vou pedir para a Débora fazer o contato com Lourdes para a gente conversar sobre essa PEC do Fundeb. Ela vai trazer para a gente essas informações. Bonfim antecipou aí sobre a morte do médico que trabalhava no HO, no Hospital do Oeste, que é referência para a nossa região, referência para 36 municípios. Quando você vai calcular quantas pessoas vivem aqui no Oeste, chega perto dos 900 mil habitantes. E a gente fica se questionando por que essa oferta, essa capacidade hospitalar é tão baixa aqui na nossa região.
tem uma matéria até da Ascom do governo do estado falando de alguns municípios que estão tendo alguns investimentos. Vou trazer para vocês aqui a matéria da SECOM do estado. O combate à Covid-19 no Oeste Baiano passa a ter um importante reforço nesta quinta-feira, quando serão entregues mais 10 leitos de terapia intensiva UTI para os casos mais complexos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Hospital do Oeste, em Barreiras. O reforço estará à disposição da população imediatamente após a entrega. Ao todo, a unidade disponibilizará 60 leitos para atendimento de pacientes infectados pela doença em toda a região. Matéria do Estado. O secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, explica que o Oeste da Bahia vem recebendo fortes investimentos do governo do Estado. Fizemos a ampliação do HO e agora estamos entregando mais leitos para atendimento exclusivos de Covid. Também construímos uma UPA que vem sendo fundamental para organizar o atendimento da urgência. Nossa policlínica de saúde segue aberta com atendimentos agendados e a cidade ganhou uma unidade do Hemoba, que é a maior do interior. Aqui o Fábio Vilas Boas dizendo. De acordo com o secretário, ainda neste segundo semestre serão implantados mais 20 leitos no hospital. Com isso, poderemos colocar em operação serviços fundamentais como cardiologia, tratamento de câncer e cirurgia geral. O Centro de Oncologia, capacitado para quimioterapia, radioterapia e cirurgia oncológica, fica pronto no primeiro semestre de 2021, junto com a UTI neonatal e um centro de parto normal. São investimentos de 50 milhões em obras importantes para a melhoria da qualidade da saúde pública na região oeste da Bahia. Eles prometem aqui para essa quinta-feira, mas eu falei com a assessoria de comunicação do HO e esses leitos não estão em operação. A gente só tem 20 leitos mesmo aqui na região oeste da Bahia. 12h, 18 minutos, Lourdes Hoff com a gente. Oi, Lourdes, boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Moderna. A gente agradece mais uma vez pela sua disponibilidade. Lourdes Hoff é presidente do Sindicato dos Professores de Luiz Eduardo Magalhães e a gente vai falar sobre essa PEC do Fundeb. Mas vamos começar falando um pouquinho, Lourdes, conta pra gente o que é o Fundeb. O Fundeb é um fundo de manutenção da educação básica. Ele foi criado em 2006 para extinguir o antigo Fundef, que o Fundef era só ensino fundamental, então só pegava do primeiro ao nono ano. E aí houve ampliação desse fundo com a criação do Fundeb. Então ele ampliou e começou a atender a educação infantil, com creches, pré-escolas e também ao ensino médio, né? Então ele começou pequeno com o Fundef, em 2006 ele foi ampliado para o Fundeb. E aí ele estava previsto para encerrar agora em 2020, por isso a preocupação e toda a movimentação de todos os sindicatos, educadores, profissionais da educação, alunos preocupados com essa situação e em que era necessária e urgente a votação dele. Então fala pra gente, o que muda com essa aprovação na Câmara dos Deputados? O que acontece com o Fundeb? Ele vai se tornar permanente agora, né? Essa emenda constitucional, então ele vai virar um fundo permanente. Então esse fundo é composto aí pelos impostos municipais, estaduais, federais e há uma complementação da União. E aí o que aconteceu foi que agora está previsto um aumento. A proposta inicial era que de 10%, né, de porcentagem que a União entra, ele fosse até 20%. Mas aí houve a negociação e acabou sendo votado esse aumento até que em 6 anos chegará a 23%, né, então, de participação do Estado. Desculpa, da União. Então, aumentou ainda mais aquilo que já estava bom, se chegasse a 20%, melhorou, então, para 23%. Lourdes, todo o setor da educação comemorou essa aprovação na Câmara dos Deputados. Eu queria que você falasse para a gente, porque muita gente classificou esse dia como um dia histórico e como a educação venceu nesse dia, né? Qual a importância desse dia? A sensação ontem assim, era de uma grande vitória, porque sem votar o Fundeb, teríamos muitos riscos. A região Nordeste, por exemplo, é uma região que necessita muito, porque 98%
municípios do Nordeste perderiam recursos caso o Fundeb fosse extinto. Com isso, caso ele não fosse votado, haveria ainda mais, seriam aprofundadas as desigualdades regionais que já existem, né? Então, elas iriam piorar caso o Fundeb não fosse renovado. Muitos municípios dependem desse fundo para sobreviver. E é graças à criação desse fundo, que também foi criado em 2007, a Lei do Piso, onde foi instituído um salário mínimo, né, nacional para os professores, porque tinha realidades onde os professores recebiam valores assim, vergonhosos para a profissão. Então, vinculado ao Fundeb, criou-se o piso, e com o Fundeb é que garante o pagamento dos professores, porque atualmente, no mínimo, o gestor tem que gastar 60% com o pagamento dos profissionais. Agora até aumentou, o mínimo chega a 70%, né? Então, é uma comemoração também para a categoria dos professores e demais profissionais, porque continua havendo, então, a valorização crescente. Nós não vamos parar, nós vamos continuar crescendo na valorização dos profissionais da educação. Então, assim, foi muito histórico, uma votação bonita, os deputados não cederam aquilo que o governo federal queria, e eu estava com uma satisfação assim, muito de vitória, né? Aquela sensação de vitória por esse acontecimento. Realmente, a educação pública brasileira ganha com o Fundeb permanente, que foi aprovado, e agora a gente vai, então, para a luta no Senado, e a gente espera que a votação seja tão significativa como foi na Câmara dos Deputados. Lourdes, você falou para a gente que muitos municípios, eles dependem desse fundo para sobreviver. Esse é o caso de Luiz Eduardo Magalhães? Na verdade, sim, porque é o Fundeb que incrementa aí. Porque, assim, acabando de existir o Fundeb, o município só teria aquela obrigação de gastar o mínimo de 25% que a Constituição diz que tem que ser gastos com educação, né? E, assim, o Fundeb vem, então, queria dar onde que vem os recursos que vão financiar a educação. Então, todos os municípios dependem, não tem como dizer que não depende, todo mundo depende, porque aquele imposto que é pago iria para o município, ele já vai destinado para esse fundo da educação básica. Então, precisamos, sim, né? Além disso, o município tem que gastar no mínimo 25% do seu orçamento, dos seus recursos próprios, também com educação. Então, há essa subvinculação. Mas, por exemplo, vários dependem da complementação da União, porque a União ela faz uma complementação para garantir aí, esse fundo. E todos os municípios, quase a grande parte, precisam dessa complementação da União, sim, para garantir o funcionamento da educação, o pagamento dos profissionais da educação. Lourdes, eu nem combinei com você, mas você teria dados para a gente do ano passado, do Fundeb, aqui em Lem? Tenho, só preciso abrir aqui, peraí. Tá bom, você continua me vendo? Tô te vendo, continuo te vendo. A gente continua te vendo. Porque eu tenho aqui esses dados aqui no meu computador, só um pouquinho. Tá bom, a gente agora. Esse fundo a gente consegue acompanhar mensalmente, diariamente, se qualquer pessoa quiser, tem como acompanhar. Tem uma conta específica para que ali você vê da origem dos impostos, a complementação da União, e mensalmente a gente acompanha. Ano passado, então, mensal, né, teve mês que chegou a 7.500, janeiro e dezembro, 7 milhões e 500 mil, dezembro 7 milhões, quase 500 mil. Aí a média nos outros meses ficou em 5 milhões. Né? No total, em 2019, Luiz Eduardo, fundo, fechou em quase 70 milhões de reais. Né? Então, é um valor bem significativo para a educação brasileira, sim. E para a educação do município, sim. É com ele que é pago, grande parte é usado para pagamentos profissionais, e o restante ele tem que ser investido aí com os demais gastos da educação. E, além disso, o município ainda tem que gastar 25%
do seu orçamento. Não sei se ficou claro. Ficou muito claro para a gente, sim, Lourdes. Foi interessante você trazer esse valor de 70 milhões de reais no ano passado do Fundeb para Luiz Eduardo Magalhães, porque se a gente pensar, se esse fundo é extinto ou então acontece um corte nesse fundo, a gente perde esse valor inteiro que veio para o município no ano passado. Então é interessante para as pessoas entenderem, porque muitas vezes a gente ouve falar, o Fundeb, mas qual o impacto que vai ter na nossa vida? Pense a educação do município sem esses 70 milhões de reais. A gente vai pro poço, fundo do poço. Aí você iria pensar nos recursos próprios, que aí, digamos, que hoje... que fala-se 1 milhão por dia, 365, vamos jogar 400 milhões, que acho que hoje já está mais. 25% só ia dar 25 milhões, né? Ele seria obrigado a gastar no mínimo 25 milhões. Então, é um valor bem, né? Bem diferente. A gente só contaria no mínimo com esses 25 milhões. E hoje, com o Fundeb, além dos 25, nós temos 70 milhões garantidos aí. Esses são os valores do ano passado, né? Verdade, Lourdes. Aí dá cerca de 100 milhões investidos na educação no município. É até o dado que tem lá no Tribunal de Contas dos municípios da Bahia. Tem esse valor total, a conta só fecha por conta do dinheiro que vem do Fundeb. É muito interessante a gente acompanhar isso. Com certeza. Lourdes, eu estava vendo que o relator do Fundeb no Senado, o senador Flávio Arnes, do Rede, ele afirmou que vai apresentar o relatório da PEC até sexta e, segundo ele, o texto votado votado pelo Senado, será o mesmo aprovado pelos deputados. Isso é interessante. Com certeza. O que a gente quer agora é isso, que não aconteçam mudanças para que não precise retornar para a Câmara dos Deputados, que ele seja votado na íntegra, como foi apresentado, para que imediatamente a PEC passe a valer, e aí já está garantido para 2021 esse novo Fundeb. Maravilha. Lourdes, quero te agradecer mais uma vez. Antes da gente encerrar o nosso bate-papo, não tem como a gente conversar com você e não te perguntar, né? Como estão esses 20 mil alunos, cerca de 20 mil alunos da rede? Tem alguma atualização para a gente sobre esses alunos? Não, na última entrega do kit alimentação, foi novamente entregue atividades, iniciou-se uma pesquisa aí, me parece, por parte da Secretaria Municipal de Educação, porém, até o momento, fora essas atividades que foram enviadas, ainda não está vendo, de fato, as atividades remotas, como estão acontecendo em diversos municípios, estados, o próprio estado está fazendo esse tipo de atividades remotas, porque remota, gente, não é só online, né? São tudo. Então, está só nas atividades, infelizmente, já estamos aí há 4 meses sem aula e a gente precisa avançar, até porque quando for retornar, a gente sabe que provavelmente será necessário o rodízio de alunos. E como acontecerá o rodízio, ele precisa também da atividade remota para que tenha o mesmo valor. Então, infelizmente, a gente ainda continua sem um projeto, né, uma gestão nesse sentido por parte da Secretaria Municipal de Ensino. É isso, então, infelizmente. Lourdes, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. A gente está sempre aqui também para conversar com vocês. Agradece, como sempre. Eu agradeço e, assim, é importante a população saber que o Fundeb é o que é a estrutura da educação pública hoje no Brasil. Foi uma vitória muito grande, a gente está muito feliz, quem disse, e aí a gente pode trazer impacta. Com esse aumento, né, a gente espera que, vamos pensar em Luiz Eduardo, que haja ampliação no número de vagas nas creches, né? Sim. Com isso, então a gente pensa que melhorando tem como melhorar o atendimento da educação do nosso município, né? Felizmente a gente já consegue atender toda a educação básica, mas ampliação aí para creches, que a gente vê que é um ponto extremamente urgente e que muitas famílias precisam, né, da rede pública municipal nesse sentido. Eu estou falando isso fora a pandemia, fora esse momento crucial que a gente vive, mas na nossa vida normal, a gente sempre precisa, os pais aqui procuram muito essa questão de vagas em creche, que é excepcional, e com a ampliação no Fundeb fica meio que garantida essa ampliação também, né? Lourdes, antes de você ir embora, rapidinho, eu tô vendo um comentário aqui do Leôncio Silveira Filho.
Ele botou assim, 25% de 400 milhões são 100 milhões e não 25 milhões. Eu não entendi. Não, tá certo. Eu que falei errado. Eu fiz uma conta errada, vai desculpando mesmo. Eu falei 25, mas tá certo. É 100 milhões. Me desculpa aí. Eu não entendi, não tinha entendido não, mas agora a Lourdes também entendeu. Eu desculpa, foi um erro meu. Desculpa, um cálculo aqui equivocado. Tá bom, Seria então... 100 milhões, sim. Vai desculpando aí. Foi no momento de falar que... acontece. Eu 5% e falei 25 milhões. Tá bom. Obrigada, viu, Lourdes? Obrigada ao Leôncio também aqui. Tchau, tchau pra você. Bom trabalho. Igualmente. O Leandro também está acompanhando a gente lá no Maranhão, em Açailândia. Agora, 12h32. Vamos para um breve apoio cultural. Na volta, vamos falar das repercussões da pandemia na saúde mental dos profissionais de saúde, na coluna Mente Sã, com o psicólogo Adelvan Alcântara. Todos os ritmos, uma só rádio, Moderna FM. Sicredi União, informa a hora certa. 12h31. Começou a promoção Todo Mundo Pode Investir e Ganhar do Sicredi. Invista a partir de R$100 e concorra a um smartphone por semana, notebooks, uma caminhonete zerinho e a milhares de prêmios instantâneos. Procure uma agência Sicredi e participe. Super verão de móveis das lojas Nosso Lar. Armário Itatiaia Bali, 5 portas de 999 por 849 em 12 vezes sem juros. Cozinha Itatiaia Cássia de 1.399 por 1.199 em 12 vezes sem juros. Conjunto mesa Rufato, 6 cadeiras de 2.299 por 1.899 em 12 vezes sem juros. Evite aglomerações. Compre no site, no aplicativo ou pela nossa central de atendimento. Acesse nossas redes sociais. Super verão de móveis das lojas Nosso Lar. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto, está ao seu lado pra te dar a mão, e você pode contar com cuidado e atenção. A gente cuida de você, quer te ver bem com a vida. A gente cuida de você. Carlos Chagas, Laboratório Clínico. Você no lugar certo. A Unopar sabe que, neste momento que estamos vivendo, nem sempre é fácil estudar. Por isso, você pode contar com a gente. Pensando em você, nos tornamos mais flexíveis para você estudar a qualquer hora e onde quiser. Com um ambiente virtual completo, você tem apoio para aprender de um jeito que funciona mesmo. Afinal, a Unopar é a pioneira no ensino à distância no Brasil. Faça já sua prova online. Unopar.br. Pode comparar. Universidade assim é Unopar. As lagartas de difícil controle podem causar danos irreversíveis à lavoura e colocar todo o seu investimento a perder se não forem controladas a tempo. Combater as lagartas de difícil controle não é tão difícil assim. Conte com Proclaim, autoridade máxima no controle das lagartas da soja. Seu efeito de choque, sua ação rápida e seu residual prolongado são implacáveis nesse combate. Com Proclaim, as lagartas de difícil controle não se criam na sua lavoura. Conte com a solução certa para essa ameaça. Conte com Proclaim, implacável contra as lagartas. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Olha lá o mosquito da dengue, ó. Tá achando que vai se criar aqui. Tem água parada aqui não, papá. Se depender de mim, você morre seco. Dê um zig no mosquito da dengue e espante também doenças como zika e chikungunya. Evite qualquer acúmulo de água parada. Tome cuidado com pneus, vasos, lixeiras, calhas, lajes e garrafas. Fique atento aos principais sintomas, que são febre e dores no corpo. Dei um zig no mosquito. Todos juntos no combate ao mosquito da dengue. Governo do Estado, Bahia. Aliança Agropecuária, informa a hora certa. 12h34. Aliança Agropecuária, a sua loja de produtos agropecuários em Luiz Eduardo Magalhães. Lá você encontra ração para cães, gatos, aves, equinos, peixes, além de concentrados, núcleos e sal mineral. Trabalhamos com ferramentas, medicamentos veterinários, produtos para jardinagem, entre outros. Contamos com amplo estacionamento e o melhor atendimento para a sua satisfação. Aliança Agropecuária, Rua Piauí Centro. Fones 3628-6802 ou 998-75-3030.
Moderna FM. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. 12h36, estamos de volta. Bom fim na ponta da linha com a gente. Quem está acompanhando o nosso Direto ao Assunto é o Flauzino Antunes Neto, colunista do Hora 8 Notícias, na coluna Capital. Muito legal. Hoje ele falou da reforma tributária, muito bacana. Luan Teixeira acompanhando a gente. Lourdes é uma profissional admirável. Realmente, Luan. Muito importante, Lourdes, aqui pra gente. Oi, Bonfim. Quais são as informações que você tem pra gente agora? Muito bem, Raquel. A gente volta trazendo os boletins das principais cidades, né, sobre o Covid-19, principais cidades do oeste da Bahia. Felizmente, Barreiras bateu mais um recorde em número de casos positivos. Foi ontem, quarta-feira, o último boletim formado ontem à noite, 103 casos em um único dia. Então, aí supera todos os outros boletins informativos e números também anteriores aí da Covid-19. 103 pessoas testando positivo aí somente em um dia, né? São 55 pessoas do sexo feminino, idades entre 1 e 78 anos. 38 são sintomáticas, 10 profissionais de saúde estão no meio, portanto, fazendo parte deste número. Infelizmente, né? 13 tiveram contato com casos confirmados, casos positivos, sendo 3 profissionais de saúde, né? E 4 preencheram, então, os requisitos para a coleta. 48 pessoas do sexo masculino com idades entre 7 e 85 anos. Portanto, a atual situação da cidade de Barreiras aí na Covid-19, a cidade de Barreiras que apresenta agora um número muito grande, né, de casos confirmados, agora atualmente registrando 1.042 casos confirmados aí, positivos aí da Covid-19. A Secretaria de Saúde de Barreiras informa que deste número, 499 já estão recuperados. 512 estão em isolamento domiciliar, 16 estão internados e o município registra, infelizmente, o número de 15 óbitos já aí da Covid-19. Agora tem duas situações, mais 2 óbitos registrados em Barreiras. O médico Giltamar Gomes, vítima da Covid-19, no Hospital do Oeste. Ele informou já na manhã desta quinta-feira o falecimento, portanto, do médico plantonista. Ele era plantonista no HO, Giltamar da Silva Gomes. Ele tinha 78 anos, integrava a equipe de obstetrícia da unidade do Hospital do Oeste. O médico, ele faleceu na madrugada desta quinta-feira. Portanto, vítima aí, mais uma vítima da Covid-19. Em nota, portanto, o HO informou que ele foi afastado das atividades no último dia 7, agora já do mês de julho. O agravamento do seu quadro se deu, portanto, e aí deu entrada na UTI da Covid no próprio HO no último dia 11, agora também no mês de julho. Do mês de julho, aliás. E o doutor Giltamar, ele estava, né, como funcionário ali, prestador de serviço do HO desde 2007, ou seja, né, muito conhecido e muito querido também por todos os funcionários ali. Infelizmente, é mais uma vítima ali da Covid-19. Outro fato, cidadão aqui de Luiz Eduardo Magalhães, a gente aguarda, portanto, a confirmação da Prefeitura aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Um homem de 53 anos, natural da cidade de Marechal Cândido Rondon, que fica no estado do Paraná. Ele estava internado no Hospital do Oeste e veio a óbito na tarde de ontem, quarta-feira, dia 22. De acordo com as informações, o paciente estava há quase um mês internado, era portador de comorbidades, diabetes e foi diagnosticado com coronavírus. Também dengue e pneumonia. No decorrer do tratamento estava fazendo também hemodiálise. E estava se recuperando, segundo as informações, da doença, quando teve uma piora no seu quadro clínico, evoluindo, portanto, para óbito. Deve ser confirmado, eu conferi agora há pouco, ainda não tinha saído no boletim aqui da Secretaria de Saúde do município de Luiz Eduardo Magalhães,
o novo boletim informativo aí da Covid-19. Então, são os casos, infelizmente, com esses 2 registros de óbito de ontem para hoje aqui na região. A gente trazendo rapidamente um balanço aqui de algumas cidades aqui da região oeste. São Desidério hoje já registra 162 casos confirmados, 111 curados, 22 em análise e 369 em isolamento domiciliar. É a atual situação do boletim informativo de São Desidério. Cidade de Botirama, 175 casos confirmados, 122 curados, 9 em análise, 2 óbitos, 51 casos em ativos. Um detalhe a respeito de Botirama, e inclusive esse médico que morreu em consequência da Covid-19, Dr. Jutamar Gomes, é natural da cidade e morava em Botirama. Então pode ser que seja computado aí pela cidade de Botirama mais um óbito. Cidade de Correntina, 67 casos positivos confirmados, 25 curados. Em Correntina tem 41 casos em ativo ainda, um internado e 49 é o número em isolamento domiciliar, os números informados pela Secretaria de Saúde da cidade de Correntina. Bom Jesus da Lapa já somam agora 100 casos positivos, 73 recuperados e 42 em análise. E para a gente completar, Formosa do Rio Preto, 11 casos positivos, são 4 curados, 24 em monitoramento, 463 casos notificados, 367 casos descartados. Portanto, aí a situação da cidade de Formosa do Rio Preto. Só lembrando que Luiz Eduardo Magalhães está se aproximando já dos 700 casos, né? O boletim informativo de ontem registrava 687 casos positivos na cidade, portanto, de Luiz Eduardo Magalhães, né? Lembrando que Barreira somou tudo isso e, infelizmente, com essa numeração de Barreira, 103 casos positivos confirmados ontem, hoje o total de casos aguardando o resultado, 180 aí em análise lá na cidade de Barreiras, o que aumenta aí a preocupação, portanto, da população daquela cidade. São os casos, os boletins informativos das principais cidades do oeste da Bahia, infelizmente, né, com mais óbitos registrados nessas últimas 24 horas. A gente finaliza, portanto, a nossa participação nessa edição do Jornal Direto ao Assunto. Boa tarde para você, Raquel. Boa tarde, Débora Muniz. Um grande abraço para você que está nos acompanhando. Obrigada, Bonfim, pelas informações. Infelizmente, não são boas informações, mas são os dados que a gente tem aqui na nossa região. Parece que só Barreiras, depois de tudo isso, acordou. O prefeito de Lázaro Barbosa acordou e decretou toque de recolher também, restrições ao comércio não essencial. Mas os outros gestores dos municípios, eu falo dos municípios maiores, como Luiz Eduardo Magalhães, ainda estão vivendo uma utopia. Débora trouxe essa palavra para a gente, eu uso. Utopia, porque vocês estão vendo, o número de casos só aumenta, as pessoas estão morrendo, as equipes médicas são pequenas e estamos vendo aí médicos morrendo também, profissionais de saúde na nossa região. A gente tem equipes pequenas, tem uma estrutura hospitalar baixíssima, mas todo mundo está convivendo com isso tranquilamente. O governo do estado mesmo prometeu 10 novos leitos para hoje. Hoje não estão funcionando, só temos 2 leitos disponíveis no HO para atender 36 municípios, uma população de quase 800 mil pessoas. Infelizmente, são esses dados que a gente tem. O Clébio Bosch está acompanhando a gente lá pelo Facebook, dando boa tarde para a gente. Boa tarde também para você, Clébio. Débora tem um recadinho para a gente rapidinho e a gente já chama o professor Adelvan. Moderna FM. Superlojas Nosso Lar, é o Super Verão de Móveis Nosso Lar em 12 vezes sem juros. Aproveite as ofertas e promoções da Superlojas Nosso Lar e garanta seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Compre no site, pelo aplicativo ou pelo WhatsApp 63 999425461. Lojas Nosso Lar, maior conforto pelo menor preço. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais?
O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. 12h e 47 minutos, o professor Dalvan com a gente. Oi, professor, boa tarde, seja bem-vindo. Como vai, Raquel? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E você, professor? Caminhando, em meio a essa luta, a pandemia e todas essas coisas que parece que não terá fim. Verdade. Mas a gente vai seguindo, né? Fazendo a vida acontecer e cuidando daqueles que a gente pode. É verdade, professor. Antes da gente falar do nosso tema de hoje, vou trazer o currículo aqui. Psicólogo, professor, especialista em terapias cognitivo-comportamentais, mestre em educação e coordenador do curso de psicologia do Centro Universitário Arnaldo Horácio Ferreira, a Unifaaf. E a gente vai falar hoje das repercussões da pandemia na saúde mental dos profissionais de saúde. O que falar, professor, sobre esse tema? É interessante, Raquel, porque ao tratar desse assunto também é uma forma de nós homenagearmos esses profissionais que estão na linha de frente, né? Com certeza. Afinal de contas, a gente tem escutado falar sobre questões de adoecimento mental nas mais diversas áreas, nos mais diversos movimentos, mas a pandemia ela trouxe para diversos profissionais consequências, né, para além da contaminação do vírus. Trouxe também a possibilidade de adoecimento em detrimento daquilo que eles precisam fazer. É evidente que, por se tratar de uma questão de saúde, os profissionais dessa área acabaram sendo mais impactados, né? Afinal de contas, são eles os protagonistas desse processo de cura, né? Em momentos anteriores à difusão da pandemia, a gente via uma briga tenebrosa a respeito do fim da ciência no Brasil, as discussões a respeito do fazer dos cientistas. A pandemia provocou, então, uma reflexão a respeito do papel da ciência em momentos como esse que estamos vivendo, mas a pandemia também traz uma reflexão a respeito daquilo que é o papel do profissional de saúde. Não só por estar à frente desse processo de cuidado e de cura dos contaminados e, consequentemente, cuidando para que o restante da população não se contamine, mas ela também evidencia uma série de dificuldades no trabalho desses profissionais. Desde as questões salariais, como também as questões da qualidade dos espaços de trabalho, as jornadas de trabalho que são muito intensas, e num momento como esse, a gente vê esses trabalhos e essas questões ficarem ainda mais intensificadas. É evidente que a maioria das pessoas elas sonham em fazer, né, principalmente estudantes, em atuarem na área da saúde, em fazerem cursos de saúde. A gente vê isso de forma muito alargada no Brasil. Mas, nesse momento, aparece também o que é o ônus dessa profissão, né? A gente tem acompanhado diversas discussões sobre questões de saúde mental nas mais diversas áreas e a gente precisa pensar, então, o que acontece com esse profissional da saúde, que tem família, que tem filhos, que tem pais, que tem mães idosas, que estão trabalhando com os infectados e com o medo de se infectarem, outros tantos se infectando, outros morrendo, né? Em um outro momento, parecia que isso estava muito distante de nós. Quando a contaminação ainda estava nas capitais, sem ter interiorizado, a gente ainda achava que isso estava bastante longe. E naquela tentativa de manter o controle, como já conversamos aqui em outro momento, as pessoas iam esquecendo do que poderia acontecer. Agora, a doença, o vírus, interiorizou. A gente já vê nas capitais uma redução nos leitos ocupados, a gente já vê uma redução nas UTIs ocupadas, mas a gente já vê, como vocês sinalizaram agora há pouco, um grande aumento nos interiores, né? E, consequentemente, aqui no oeste da Bahia também. Mas esses sujeitos, profissionais da saúde, eles estão mais propensos ao adoecimento mental, inclusive, do que a própria comunidade, que não se coloca no movimento da coletividade na tentativa de ajudar.
né? Porque o principal é a ajuda da população. Então, se a população ela se cuida, se ela se conscientiza, se ela se solidariza, consequentemente, o enfrentamento ficaria um tanto mais atenuado de forma a vencer o coronavírus, né? Ou pelo menos amenizar a propagação. Porque pensa só, você tem um filho de 3 anos, e isso é uma situação real de pessoas com quem a gente convive, que a gente atende e lida com elas diariamente. Você tem um filho de 3 anos, você está na linha de frente, você atende 3, 4, 5, 6 pessoas contaminadas, você tem ali a saudade do teu filho que está em casa, a preocupação do teu filho contaminar e a necessidade de atender, de atuar de forma a amenizar o sofrimento de alguém e atenuar a condição de cura. Imagina o quanto de sentimentos e de emoções que não passam por esses sujeitos profissionais de saúde de forma a fragilizar a sua saúde mental. Afinal de contas, é uma desorganização. Por mais que o profissional use os EPIs, que tenha todos os cuidados para o seu fazer, ainda assim existe em todos nós o medo de que em algum momento o vírus tenha pegado em alguma coisa em nós. Parece um pensamento paranoico, mas é uma realidade nossa. Faz parte do nosso movimento de sobrevivência, da tentativa de manter-se vivo, pensar, ter medo, gerar movimentos de fuga e etc. Então esses profissionais estão propensos porque esses profissionais estão imergidos por meio das suas questões emocionais e também esgotados por conta da sobrecarga de trabalho. E isso a gente não pode dizer que não é uma realidade. É realidade em todos os lugares deste país, não seria diferente entre nós. Então, a gente tem profissionais que dão plantão 24, 48 horas. Ah, mas o profissional trabalha 48 horas, ele folga 72. Às vezes, ele folga 72 naquele espaço. Por conta da complementação de salário, ele precisa dobrar em plantões em um outro espaço. Então, esse desgaste, essa necessidade de manter-se enquanto condição social de sobrevivência, acaba por fortalecer essa dificuldade, né, em perceber, inclusive, as suas próprias fragilidades e amenizar essas situações. Eu deixaria até uma dica para aqueles que nos ouvem, principalmente aqueles que estão ligados ao poder público, talvez criar programas, criar atividades de forma a dar um suporte ainda maior a esses profissionais, né? Quer seja médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, porque a gente, quando fala em saúde, a gente pensa que é só o médico, e não é. Vai desde a menina que limpa, que passa o álcool na maca, até o médico que está ali criando estratégias para o vencimento do vírus. Então, como não adoecer mentalmente, se existe uma sobrecarga de trabalho e uma sobrecarga afetiva e emocional. Se tem pessoas que têm deixado suas casas e ido para outros espaços na tentativa de evitar qualquer possibilidade de contaminação dos seus. Então, eu preciso lidar com o meu trabalho porque eu preciso viver, pagar as contas e etc. Mas eu tenho saudade e eu tenho ainda uma realidade que me coloca como um sujeito da fragilidade. A gente, enquanto fica pensando de que o vírus vai passar, o vírus é só algumas pessoas, ou aquele discurso, não, todo mundo vai contaminar, todo mundo vai pegar o vírus em algum momento. Todo mundo pode pegar o vírus em algum momento. Porém, enquanto para mim pode ser assintomático, para você, Raquel, pode ser o fim da vida. Exatamente. Não existe um controle hoje sobre o vírus. Aí você imagina, se nós que estamos em nossas casas, nos nossos consultórios, sobreguardados por toda uma condição de biossegurança, imagina então para esse sujeito que encara o vírus, que está com o vírus no cara a cara, lidando com a fragilidade humana, com medo do outro que vai morrer, com medo de que o outro morra, ainda mais em cidades de interior, em que todo mundo conhece todo mundo, se não conhece pessoalmente já ouviu falar. Então, como é que a gente pode pensar a saúde mental dessas pessoas se não for com uma saúde mental impactada? Mesmo que a quantidade de infectados dos nossos territórios sejam menor, né, relativamente menor do que aqueles das capitais, mas ainda assim a saúde é feita de seres humanos.
são pessoas, são humanos cuidando de humanos. Então, todas aquelas sensações, aqueles medos que perpassam, aqueles que não adoeceram, ainda perpassam aqueles que estão doentes e aqueles que cuidam dos que já adoeceram. Aí cabe à sociedade também criar suas estratégias de acolhimento, de solidariedade aos profissionais da saúde, de forma a criar estratégias ou até mesmo acatar as estratégias estabelecidas pelos mecanismos de saúde em tentar ficar em casa, controlar seus ânimos, manter um pouco dos seus autocontroles, utilizar um tanto da sua autointeligência, da inteligência emocional, para daí então dar condições para aqueles que estão nos campos de batalha contra o coronavírus de terem pelo menos 1 minuto para deitar, descansar e respirar. Eu tenho acompanhado diversos profissionais de saúde, né? E fica aí à minha disposição também, né? Aqueles profissionais de saúde que, por alguma questão, queira falar com algum profissional da psicologia, o meu contato está à disposição. A Raquel tem o meu contato, pode pedir na rádio. E não bota no ar não, viu, Raquel? Só passa pro povo da saúde. Tá bom, povo da saúde. Vai virar um inferno, minha vida. Mas passa pro profissional da saúde. Eu tenho horários na minha clínica, horários vagos em que posso fazer um atendimento, um acolhimento, uma escuta, quer seja presencial ou quer seja de forma virtual. Mas nesse momento, cabe a toda a sociedade, de qualquer parte do país, o acolhimento e a solidariedade aos profissionais de saúde. Talvez sem a pandemia tivesse tomado proporções ainda mais catastróficas. Então, falar de saúde mental é falar também de sujeitos que sofrem e sofrem por causa de nós, sofrem por conta do nosso sofrimento. Essa é a minha fala para hoje. Deixo aí uma reflexão e que a gente consiga encontrar novas formas de viver nesse tempo, de viver em meio a esse caos que se estabeleceu. No mais, até semana que vem. Até semana que vem, professor. Muito obrigada mais uma vez pelas suas contribuições aqui com a gente. Bom trabalho também. Tchau, tchau pro senhor. 12h59. Nossa coluna Mente Sã com o psicólogo Adelvan Alcântara. Sempre um momento bom para a gente refletir. Importantíssimo o que ele falou. Muita gente tem esse discurso, todo mundo vai pegar e tal e coisa. Mas se todo mundo pegar ao mesmo tempo, não tem leito de UTI para todo mundo, não tem nem leito clínico para todo mundo. Então, se você acha que vai pegar mesmo, espere seu tempo, entre na fila, porque a fila é grande, não há leito suficiente. Você está vendo como está o oeste da Bahia. Se um médico morreu de Covid, imagine você que não é médico. Só imagine isso. Só tente fazer essa reflexão. Débora, tem o resultado da nossa enquete aí? Sim, Raquel. A nossa pergunta de hoje é: você acompanha os gastos com educação no seu município? E olha só, 42% das pessoas votaram sim, 58% das pessoas votaram não. Bacana, bem quase empatado. Agradecer a você, Débora, pelas suas contribuições aqui com a gente hoje. Boa tarde para você. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos que nos acompanharam hoje no Direto ao Assunto. Uma excelente tarde para todo mundo. A gente volta amanhã ao meio-dia. Agora tem Débora Muniz e o Revista Moderna. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!